Fala galera, beleza? Igor Lacerda aqui. Nesse vídeo vamos dar uma olhada no iPhone 14. Ou não, na verdade não é, esse aqui é o iPhone 12 Pro. Eu sei que é difícil distinguir e esse lançamento realmente parece que os iPhones não tiveram tanta melhoria assim, mas tem algumas coisas escondidas aí e é exatamente o propósito desse vídeo, é destrinchar para vocês, né, resumir tudo que tem de novo na nova linha dos iPhones 14. E nesse lineup da Apple a gente tem 4 novos celulares que são o iPhone 14, o 14S que seria o Plus, o 14 Pro e o 14 Pro Max. Então, dando início aqui, vamos falar um pouco sobre o iPhone 14 e 14 Plus. Esses aqui parecem muito com a geração passada, nos iPhones 13, porém com um pouco mais de detalhamento, um pouco mais polidos, né? Mas ainda assim, olhando por fora assim, é difícil até de distinguir qual é qual. Inclusive, mantiveram o chip, tá? Então, a gente tem o A15 Bionic ainda e também o Note antigo, tá? Então, aquela franjinha esquisita que a gente tinha visto já nos iPhones passados, que não mudaram muito também do 12, ainda continua, tá? E é exatamente igual. Inclusive, os tamanhos dos celulares, né? A gente tem 6.1 e 6.7 polegadas e possivelmente vão caber ainda as capinhas da geração passada, tá? Porque ao olho nu assim, não parece que teve variação quase que nenhuma. Um detalhe que veio diferente aqui é agora que a gente deixou de ter aquela cor Green Alpine, né? Que seria aquele verde da versão passada e agora a gente tem uma cor tipo um azul bebê bem clarinho. E falando sobre o que tem de novo nesses dois celulares, né? No iPhone 14 e 14 Plus, a gente pode falar que ele teve 3 upgrades majoritários assim, que seria o display, a câmera e a sua conectividade. Bom, no quesito display é bem parecido mesmo com a versão passada do iPhone 13, porém agora com um brilho a mais. Então ele chega até agora 1200 nits de brilho para conteúdo HDR. O que mudou sobre a conectividade dos iPhones, que serve até para toda a linha do iPhone 14, é o fato deles utilizarem agora o eSIM. Então não existe mais aquela bandejinha para você colocar o chip e eles têm chips eletrônicos, né? Que seriam chips que a gente já bota na própria loja. Pode implicar num grande problema aqui para o Brasil, né? Não sei se isso já vai ser viável e se o Brasil vai se adequar por conta de um celular, que eu acho bem difícil, né? Acho que isso não vai acontecer. Então talvez a Apple tenha que reconsiderar esse formato ou tenha um formato próprio, talvez com bandeja, para vender aqui no Brasil. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Mas um outro detalhe importante aqui é a conexão via satélite. Bom, não é uma conexão via satélite para todos os tipos de utilização, mas é uma conexão via satélite para utilização em caso de emergência. Então, caso você precise mandar um SOS, uma mensagem que pode ser algo que vai mudar a sua situação de vida, quando você realmente está assim, em perigo iminente entre a vida e a morte, desfalecendo, algo do tipo, agora você consegue mandar mensagem em qualquer lugar do mundo, assim, por assim dizer, né? Não sei se vocês já viram, né? Mas principalmente em filmes de ação, a gente vê de vez em quando, assim, um celular com uma antena bem grande e algo assim para a pessoa mandar mensagem de um lugar bem isolado. É mais ou menos isso que a gente precisava, mas os iPhones hoje em dia trouxeram uma certa tecnologia que possibilitaram ele de se comunicar via satélite. Não é tão bom assim, né? Não é tão perfeito assim, ele ainda precisa de um ajuste fino. Talvez você tenha que pegar o seu celular e direcionar através aqui da dica que ele te dá aqui na interface para você meio que acertar o satélite mais ou menos a posição dele, tá? Então é algo legal, bem útil assim, né, para situações de risco. Espero que você não tenha que usar. Por enquanto vai ser um serviço gratuito, né, mas ainda está sendo implementado. Não falaram nada sobre esse serviço no mundo inteiro, mas ele vai ser disponibilizado pelo menos para o Canadá e Estados Unidos em breve. Bom, agora falando das câmeras, ele traz um novo sensor de 12 megapixels ainda para essas duas versões, porém um pouco melhorado, né? Ainda com 12 megapixels, porém com f1.5, o que na teoria, né, esse diafragma maior vai permitir assim fotos um pouco mais desfocadas, essa abertura deixa entrar mais luz, então teoricamente vai ser uma lente que vai ter uma melhor performance em baixa luz e em fotos noturnas. Já na parte da frente, eles implementaram agora uma câmera frontal com 12 megapixels também, com autofocus e tudo mais bonitinho, então promete ser uma baita de uma selfie cam. E tem também um sistema novo, né, que nada mais é que um processo de tratamento de imagem da Apple, que eles botaram o nome de Photonic Engine, que promete ser também algo que vai melhorar a performance, né, do processamento dessas imagens, inclusive também na sua eficiência em baixa luz, né, em fotos noturnas. Eles trouxeram também o Action Mode, que seria uma modalidade de gravação com a lente traseira do seu celular, que permite você estabilizar a imagem de uma forma absurda, tá? Que pelo que eles mostraram ali, estava bom demais para ser verdade. É claro que tem um crop danado ali, mas isso já era esperado. E esse realmente é um feature que eu gostaria de ver na prática, se ele tá tão bom quanto, que se realmente chegar nesse nível que foi demonstrado, isso vai acabar com a venda de muito gimbal de celular por aí. Bom, resumidamente, o iPhone 14 e 14 Plus parecem muito com o iPhone 13, né, com a linha 13, porém com uma tela um pouco inferior, né, sem aquele OLED TrueMotion e que, consequentemente, isso faz com que a promessa de bateria mais durável da Apple para a linha 14 seja mais alcançável, né? Então, se você dá uma capada na tela,
você consegue uma performance um pouco melhor dessa bateria. E é claro, como são os dois celulares de entrada também, o que eles fizeram? Cortaram a lente telefoto. Então a gente tem aquele módulo com apenas 2 câmeras. Bom, agora falando da cereja do bolo desse lineup, que seria a série Pro, né, que seria o iPhone 14 Pro e Pro Max, aí sim aqui eles trouxeram algumas mudanças mais significativas, né? Ainda trouxe muita coisa desses dois celulares que eu falei primeiro, que seria o 14 e 14 Plus. Então a gente tem o eSIM, a conexão para mensagem via satélite, o Action Mode e até os tamanhos celulares, tá? Então eles mantêm o 6.1 polegada e 6.7 polegada também. Bom, mas aqui se a gente for resumir em 3 pontos principais pro que veio de bom nesses dois celulares, a gente tem um novo chip que seria o A16 Bionic, aí sim um upgrade bem grande de câmera e a evolução do Note, que eles deram um nome de Dynamic Island, que finalmente agora ganhou um nome próprio, virou uma pessoa quase. Esse Note agora realmente promete um pouco mais de imersão, um pouco mais de utilidade do que era um espaço morto no celular. Bom, mas agora falando uma coisa de cada vez, né? Então entrando primeiro no chip A16 Bionic da Apple, eles prometeram que esse chip é 40% mais forte do que a concorrência. E nisso eles implementaram um chip de 6 cores, né, de 6 cores de núcleos de processamento, com uma litografia de 4 nanômetros. Então realmente é um chip que parece ser bem mais forte, é sim mais forte e mais eficiente que a geração passada, mas vamos ver nos futuros testes de comparação, né, entre os outros celulares da concorrência. O display dessa linha também recebeu um leve upgrade, que foi no fato do brilho, tá? Então agora os displays do 14 Pro e 14 Pro Max tem um brilho de até 2000 nits, o que na mão de pessoas erradas pode até se tornar uma arma. Eu, por exemplo, aqui em casa, minha mulher vira e mexe à noite, tipo assim, na hora de dormir já quer me mostrar algo interessante no celular dela, e quando ela vira a tela pra mim tá aquele brilho estourado, que ela sempre tá com brilho no máximo, não sei porquê. Então, cuidado. Se você é do tipo de pessoa assim, tome cuidado que dessa vez eu acho que é bem possível você perder um pouco da sua visão com o tanto brilho que tem nesse display. Agora eu tenho certeza que vocês vão cair para trás da cadeira, claro, se você estiver sentado aí, mas os iPhones Pro e Pro Max trazem o Always On Display. Bom, finalmente essa tecnologia que está mais que ultrapassada vai ser implementada em alguns dos iPhones agora. Dizem eles que em função da tela conseguir chegar a baixas frequências como 1 Hz, frequência e tudo mais. Bom, mas a verdade é que isso já está mais que ultrapassado e já passou da hora. Antes tarde do que nunca, tá? Porque isso é um recurso que eu realmente gosto muito, né? De você ver as notificações ali sem consumo de bateria praticamente, né? Com a tela apagada ali, com o LED apagado, e você ainda podendo ver essas notificações ali. Eu acho isso, tipo assim, mandatório. Para mim isso era o cúmulo, o iPhone não ter isso ainda. Bom, agora falando dos upgrades de câmera dessa linha, aí sim a gente tem um baita de um upgrade, né? Foi realmente trocado ali todo o sistema, dá para ver sim nitidamente. Só de você ver o módulo de câmera ali, você vê que ele tem uma protuberância muito maior, né? Ele se ressalta, ele sai mais do celular do que na versão passada. E foi a primeira vez na última década que a Apple faz um upgrade assim, de megapixels, né, na câmera. Então agora a gente tem um sensor principal ali de 48 megapixels. Ele ainda vai exportar fotos normais em 12 megapixels, né? Mas pelo menos agora a gente tem as vantagens de um sensor de 48 megapixels. Isso inclui um pouco de fotos mais nítidas, né, com mais detalhes e, é claro, uma performance melhor também em baixa luz. Mas é claro, se você quiser usar esse sensor no seu potencial máximo, você consegue utilizar sim em 48 megapixels, mas você só consegue isso quando você ativa o modo Pro RAW no seu iPhone. Um detalhe pequeno aqui agora é que eles incluíram, né? Normalmente a gente tinha nos iPhones os 3 botões ali quando você está na câmera com um xzinho, né? Tem um 0,5, 1x e 2x na minha versão aqui, né? Que era o 12. E tem na versão do 13, que era o 3x, né? Trocaram 2 por 3. E agora no 14 eles têm os 4 botõezinhos. Então ficou um pouco mais prático de você já chegar naquele crop certinho ali. Então acho que é um detalhe bobo, mas útil. Agora falando do novo Note da Apple, né? Eles finalmente tiraram um nome para coisa e agora ele se chama Dynamic Island. Bom, isso se deu graças à redução do sensor do Face ID e de outras peças ali dentro, né? Deixando ele nesse formato de pílula um pouco menor, como já foi até implementado em outros celulares por aí. Ao invés de ignorar a existência desses dead pixels na tela dos celulares, né? Agora a gente tem algo que tem a sua utilidade, né, tem o seu sentido e que interage com o resto da interface de usuário do iOS. Bom, o que vai acontecer mais ou menos é o seguinte: os aplicativos agora vão aparecer, né, como se fosse uma expansão desse Note e vai acolher esses ícones dos aplicativos que estiverem sendo utilizados. Então, eles vão aparecer de uma forma um pouco mais interativa, um pouco mais imersiva ao lado do Note e você pode clicar nele ali para você ou expandir ele, né, ou acessar informações maiores. Bom, isso é um passo a menos do que a gente precisava fazer antigamente, que era abaixar ali o drop-down, né, superior, para poder então clicar no ícone. Então agora ele já vai aparecer ali pra gente.
E também quando a gente tem duas coisas acontecendo, sei lá, às vezes você está ouvindo música e mexendo numa outra interface que também chama alguma coisa específica do celular, você vai ter as duas ali brincando, onde você pode clicar e alternar uma entre a outra, como se fosse um tab, né, um alt tab da vida, que é bem interessante. Só espero que eles implementem isso o mais rápido possível para apps terceiros, né, e não somente os aplicativos da própria Apple. O clique ali parece até ser um pouco generoso, tá? Porque se você parar para pensar, a câmera em si não é um botão, então se você clicar ali, ele ainda aceita, ele ainda entende mais ou menos os cliques nos pixels que você acertou sem querer ali do lado, ainda executa a ação. Foi uma saída bem inteligente da parte da Apple. Eu acho que é uma saída ainda um pouco tardia, né, que já poderia ter sido implementada, mas ainda assim não deixou de ser um upgrade e que realmente deu um propósito um pouco melhor, né, para esse note no meio da tela. Quase tão esperto quando as pessoas começaram a fazer aqueles papéis de parede, como os do Wall-E, que usava os olhinhos assim do robozinho e tudo mais. Então realmente agora tem um propósito de ter aquele note ali, né? Não é apenas mais um cutout, um buraco no meio da sua tela, no meio do seu display. Isso pelo menos para usuários normais, né? no dia a dia. Mas ainda assim eu acho que isso ainda vai ser um impacto para quem estiver utilizando durante um consumo de mídia, né? Caso você esteja assistindo um filme, um seriado, alguma coisa assim no Netflix, por exemplo, que você vai ter aquele cutout ali ainda aparecendo, ou então em jogos, né? E a gente não vai precisar especular os preços desses aparelhos, porque eles já estão no site da Apple, e lá a gente vai ver que o iPhone 14 está vindo a partir de 7.600, o iPhone 14 Plus a partir de 8.600, o iPhone 14 Pro a partir de 9.500 e o iPhone 14 Pro Plus a partir de 10.500. Bom, dá para ver que a Apple continuou sendo Apple, então não teve nenhuma evolução absurda, tá? Continuaram com aquelas evoluções mais detalhadas dos aparelhos, tá? Então são coisas que ficaram com um capricho um pouco melhor, foram algumas evoluções consequentes aí de desenvolvimento, como do chip e das câmeras, finalmente. Eu achei que é um upgrade até válido para muitos casos de usuários anteriores dos iPhones, tá? Eu acho que faz um pouco mais sentido do que foi o 13 em relação ao 12, mas ainda assim a gente não vê nada de muito inovador, né? Então a gente não vê coisas absurdas como telas dobráveis, não vê carregamentos mais rápidos como os outros celulares fazem hoje em dia, não vê um wireless charge um pouco mais rápido, não vimos também o USB-C sendo implementado, então a gente continua com o Lightning. Então realmente foi aquela jogada um pouco mais safe que a Apple ainda faz em muitos dos lançamentos das linhas dos iPhones. Bom, me diz aí o que vocês acharam do lançamento dos iPhones 14, se você está pretendendo comprar algum desses modelos, diz aí nos comentários o que você está pensando. Se gostou do vídeo, já deixa o joinha aí embaixo, se inscreva no canal se não é inscrito, dá uma conferida em um desses dois conteúdos aqui que eu tenho certeza que você vai curtir. Muito obrigado por assistir e até o próximo. Valeu!